O tema de hoje no Papo de Obreiros é muito importante. Existe mesmo cidadão de bem? E sabe por que é importante? A gente ouve falar demais desse assunto na mídia, em campanhas eleitorais, no bate-papo com a família, com os amigos. Todo mundo quer se considerar cidadão de bem. Todo mundo quer se considerar uma pessoa de bem. Mas afinal de contas, o que é que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esse assunto? É sobre isso que nós vamos conversar aqui. E antes de mais nada, nós queremos deixar claro, não temos a pretensão de sermos donos da verdade, não temos a pretensão de dar a palavra final, mas apenas provocar algumas reflexões. Não é mesmo, Rodrigo? Exatamente, amigo Jordan. Para tal, já vai clicando o dedo no like para justamente esse vídeo poder chegar em mais pessoas, poder incentivar a refletir com a gente sobre o assunto que é tão importante. E existe homem de bem, Jordan? Pois é. Então é muito importante deixar claro, de certa maneira, um contexto histórico, um contexto social. É claro que a gente não é especialista, mas o que nós podemos perceber ao longo desses últimos anos é que as pessoas têm utilizado o termo cidadão de bem para justificar determinadas condutas duvidosas, condutas preconceituosas, defender algumas visões de mundo violentas, opressivas. Isso é muito perigoso. Então, o Evangelho, ele traz para a gente um determinado conceito completamente diferente do que significa ser um homem de bem. E, particularmente, eu prefiro chamar de pessoa de bem, por conta de que, é lógico, os termos precisam ser atualizados de acordo com as necessidades da evolução. Então, o que é pessoa de bem? O Evangelho, ele diz que é aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade. Não é mesmo, Rodrigo? Que respeita o próximo. Exato. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no Homem de Bem, ou melhor, pessoa do bem, pessoa de bem, vem trazer as características que é essenciais para essa pessoa. As características que todos nós possamos alcançar e desenvolver elas. Estar, muitas vezes, dentro de nós, em estado latente, procurando sair de dentro para, enfim, chegar no propósito divino que cada um de nós tem aqui no planeta Terra. É o que Jesus trouxe para nós, como forma de doutrina, como forma filosófica de pensar para dentro. Embora Jesus exemplificava o que dizia. Está aí a diferença de outros profetas para Jesus. Jesus não só falava, Jesus exemplificava e ensinava. É o tanto que o único, digamos assim, nomenclatura que Jesus aceitou foi ser chamado de mestre. Nem de bom Jesus aceitou ser chamado. Falou, bom mestre. Ele falou, bom não. Bom é meu Pai que está no céu. Eu sou mestre. Por que o mestre? Mestre é aquele que ensina, principalmente através do próprio exemplo. Ou seja, todos nós somos mestres e aprendizes da vida, da própria vida, se a gente for olhar os nossos exemplos passados e começar a refletir nas atitudes. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no caso, o que a gente vai se basear, vai trazer para a gente diversas questões para refletir e para ver se a gente está se aproximando do tal pessoa do bem. É muito bem colocado, Rodrigo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer para refletir sobre o que é uma pessoa de bem é que lá ele está convidando a reflexão sobre quanto a gente coloca a confiança em Deus. E essa é uma provocação importante, porque a partir do momento que a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente começa a entender que a vida ela não é feita do acaso, não há espaço para acaso, porque é uma inteligência superior trabalhando com isso, com a Terra, com os acontecimentos.
É lógico, nós temos a nossa liberdade para atuar diante do mundo, diante das pessoas, diante de nós mesmos, enquanto pessoas, espíritos imortais. Mas a partir do momento que a gente compreende que as vicissitudes, ou seja, os problemas da vida, eles acontecem por determinada razão, e trabalha essa confiança em nós, a gente se aproxima um pouco mais de ser uma pessoa de bem. Por quê? Porque quem acredita em Deus é melhor do que quem não acredita? Não, porque é um desenvolvimento, de certa maneira, do amadurecimento do olhar diante da vida. E isso ajuda a retirar um pouco do nosso coração o desespero, sabe? Essa angústia profunda, aflitiva demais, de que está tudo perdido. Porque muitas vezes a gente age como opressor, como pessoa que tem uma determinada violência na conduta, da mesma forma. Por quê? Porque nós estamos com medo, nós estamos desesperados, não é isso? Exato. A aflição, o medo, o ter que reagir antes de agir, que é o problema. Muitas vezes, derivado das nossas ações, até inconscientes, mas justamente se a gente começar a estudar também história humana, hominal, por assim dizer, a gente vai perceber que o nosso aprendizado vem por excesso de acúmulo de afazeres, ou seja, reflexos condicionados. Então, que tipo de reflexos condicionados a gente está guardando dentro da gente, dentro do nosso inconsciente? Quais são os nossos automatismos? E aí que vem a reflexão em cima do Evangelho, principalmente do homem de bem, quando mostra os caracteres do homem de bem. Os Espíritos traz para nós, lógico, Jesus como modelo e guia, mas como características do homem de bem, o que todos nós temos, mas a gente vai ver que para chegar lá, a gente precisa desenvolver mais. Aí volto a falar no automatismo. Então, o que a gente está automatizando dentro do nosso coração? Será que a gente está reagindo muito mais que agindo? Muitas vezes, o agir demanda mais tempo de reflexão e pensar. O reagir já vem dos nossos processos automatizados. E aí, através das matrizes do medo, é que a gente congela as nossas reações e sempre em ataques ferozes, ataques danosos, seja para o nosso próximo, seja para nós mesmos. Na maioria das vezes, somos nós que pegamos aquele flagelo, tipo um ferro quente, seguramos ele em brasa ardendo e não quer soltar. Muitas vezes do nosso orgulho, da nossa teimosia, de não rever os nossos atos. Não é fácil, é lógico, tem que abrir mão de muita coisa, que nosso ego pega e apega-se. Mas a gente vai percebendo que para construir os caracteres da pessoa do bem, a gente precisa largar a mão, deixar de fazer muitos desses processos automatizados, que na maioria são automatizados, que a gente vai vendo e percebendo e refletindo que não faz bem para a gente. E se não faz bem para a gente, com certeza, se a gente observar mais um pouquinho, não faz bem para o coletivo. Muitas vezes. Porque viver em sociedade é um desafio. Porque onde termina o meu direito, começa o direito do outro. Então, muitas vezes, para o bem da maioria, temos que abrir mão do nosso próprio egoísmo. Será que estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para abrir mão de muita coisa e desenvolver a pessoa do bem que há em nós? Porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Está dentro de vós. Então, esse reino dos céus que está dentro de mim, dentro de Jordão e dentro de vocês, a desenvolver, olha só que maravilha. Então, já não está prontinho. Depende do nosso esforço. Por isso que é tão difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. É possível. Exatamente. E essa reflexão é muito importante que você trouxe, porque a partir do momento que a gente olha para si e identifica quais são as verdades que a gente tem dificuldade de abrir mão,
e começa a rever os preconceitos que nós temos, as condutas mais agressivas, mais violentas, por exemplo, a gente começa a caminhar nesse processo de evolução. E um dos tópicos que eu acho muito importantes nessa questão que o Evangelho traz é que a pessoa de bem é uma pessoa que tem benevolência para com todos, que busca não julgar por raça, por credo, por conduta, e seja qual for a questão. E quantas vezes a gente se refugia nesse termo, né, cidadão de bem, para defender algumas questões, alguns valores que já não condizem mais com o processo evolutivo do nosso tempo atual, que já não condizem mais com o processo evolutivo de quem está caminhando para um mundo melhor, de quem está caminhando para um mundo plural, né, diversificado, um mundo onde a gente consiga viver em fraternidade. E esse tópico que você colocou aí, Rodrigo, de ter renúncia para que a justiça aconteça, renúncia para que o bem de todos aconteça, é um grau de desapego muito bonito. Porque se você parar para pensar, o egoísta, ele vai pensar antes de fazer, de que maneira? Ele vai pensar, isso vai me dar ganho como? Que isso vai me beneficiar? Por que eu vou... perdendo? Exato, e o que eu estou perdendo? Vou colocar essa balança, para depois eu pensar se eu vou ajudar o meu irmão, a minha irmã, se eu vou ajudar a alguma causa social, se eu vou ajudar alguma mudança que pode passar por mim também. Então, olha só que bacana, porque como a gente é egoísta, nós temos uma tendência de querer que as coisas aconteçam para nós primeiro, eu no centro do mundo, e isso é perigoso. Porque a gente busca monopolizar as verdades. E não existe uma verdade absoluta aqui. Cada um tem a sua forma de enxergar a vida. Cada um tem a sua forma de vivenciar a vida. Como é que eu vou dizer que eu estou certo e me considerar o cidadão de bem superior em relação ao Rodrigo, se cada um enxerga e vive a vida de uma maneira diferente? Mas a partir do momento em que eu me pergunto, será que eu gostaria de ser tratado assim como eu estou tratando o Rodrigo, por exemplo? A gente começa a desconstruir algumas certezas negativas em nosso coração e nossa mente. A gente começa a ser mais benevolente, ter mais boa vontade com as pessoas, porque eu vou pensar, eu gostaria de ser bem tratado, então eu vou tratar bem. Eu gostaria de ter uma vida em uma sociedade em que as pessoas não tenham medo de ser quem são, não sofram com racismo, não sofram com machismo, etc, etc, etc. Porque a partir do momento em que eu coloco o bem-estar dos outros acima do meu único bem-estar, eu estou no caminho de abandonar o egoísmo e despertar essa pessoa de bem de verdade que habita meu coração. Bem colocado, Jordan. E também, na mesma lição do homem de bem, ou melhor, da pessoa do bem, então, olha o esforço que a gente tem que fazer para desconstruir. No próprio questionamento entre por que homem de bem ou por que não pessoa do bem, ou pessoas do bem. Então, nas pequenas coisas, assim como nas grandes, vai depender do nosso esforço pessoal em realmente querer fazer, querer chegar. Por isso que, para a gente chegar lá, nas características e desenvolver, há um abandono de si, ou melhor dizendo, do próprio ego, daquilo que nos aprisiona. E Jordan disse muito bem também. A gente, o homem de bem, ou melhor, a pessoa do bem, é estar no mundo sem ser do mundo. O que é isso, Rodrigo? O que é isso, Jordan? Vamos tentar explicar. Estar no mundo e não ser do mundo é uma das características da pessoa do bem, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, é que teremos que usar as coisas do mundo, não sendo usados por elas. Podemos e devemos, muitas vezes, para a nossa experiência em adquirir conhecimento, em adquirir vínculos afetivos, a gente vai usar as coisas, mas não sermos reféns delas. Não nos tornarmos os próprios objetos que nós achamos que detemos algum poder. Mas a vida, como diz o velho sábio, não alisa. A vida perdoa.
sempre, mas não alisa. Porque o aprendizado é para todos. Ou seja, não adianta você falar, eu conheço fulano de tal, eu conheço São Pedro lá na porta do céu. A vida não vai te dar esse privilégio. Nem a você, nem a ninguém, nem a gente, por ter um canal, muito menos. E sobre esse ponto, eu acho muito importante a gente colocar do apego aos bens materiais, né? Será que eu estou me tornando uma pessoa de bem mesmo, alguém que está preocupado com a minha evolução, com a evolução das pessoas, se eu estou me apegando a tudo aquilo que é transitório, como você muito bem colocou? Então, por que é importante isso? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida em que o maior sentido dela é ter bens materiais, é ter um cargo top, é ter status, é ser rico e tudo mais. E de que vale alcançar isso tudo e perder a si mesmo, como Jesus fala bastante, né? Então, a grande reflexão que nós podemos tirar o errado não é utilizar as coisas do mundo. Todo mundo quer uma camisa legal, quer ter um carro legal, quer ter um emprego digno, com salário digno, todo mundo quer viajar, quer experimentar, porque a gente está aqui na Terra, a gente está vivendo na Terra. Mas a questão isso se tornou o bem mais importante da sua existência? Por quê? É uma reflexão que todo mundo tem que fazer. Qual que é o valor que a gente está dando para os bens materiais, para o status? Significa que a gente tem que abrir mão de viver no mundo e não ter sabor? Claro que não. Mas significa que a gente tem que entender que os bens espirituais, aquilo que a gente de verdade leva da terra quando morre, são os mais importantes. E uma comparação que eu acho muito bonita é entender a vida como uma viagem. É entender que, da mesma forma que a gente levaria para determinado país a bagagem que vai me ser útil ali, eu devo agir aqui na Terra. Por quê? Porque eu entendo que eu adoro essa camisa, mas a partir do momento que eu vou embora da Terra, não terei mais corpo para vestir, e eu vou precisar dessa camisa? Será que ela não vai poder ser útil para outras pessoas que necessitariam muito mais, por exemplo? Eu acho que é uma questão muito importante essa do apego material. O apego e suas múltiplas faces, né? O tão complicado ele deixa a nossa vida complicada. Por força de hábito, por força de reflexos condicionados, como dissemos anteriormente. Este apego acumulado de diversas vidas, digamos assim, diversas reencarnações, assim, por isso que é tão difícil, porque a gente vai ter que começar de um ponto. Vamos ter que começar a caminhada ao encontro de nós mesmos. A gente vai encontrar muita coisa que a gente não queria encontrar. A gente vai encontrar muita coisa que a gente vai achar feio. Também não gostaria de encontrar. Vai ser revelado a claridade dos nossos problemas que a gente queria deixar no escuro. Então, muitas vezes, o caminho do autoconhecimento nos trará dor, é verdade. Mas, muitas vezes, a gente sabe que o remédio amargo é do bom. É aquele que cura mais rápido. Então, o que é melhor escolher? Ficarmos doentes indeterminadamente ou procurarmos a cura, mesmo que ela nos inflija dor, sacrifício. Por quê? Abrir mão de si gera dor. Gera dor o quê? Corpo físico, gerador moral, que, não sabendo assimilar bem, pode gerar uma dor física, mas a raiz dela é moral. Mas, enfim, a partir do momento que formos insistindo nisso, essas amarras que estão pesadas, a gente vai largando, vai ficando mais leve. Por isso que Jesus fala, comigo, estás comigo, o meu fardo é mais leve. Por isso que Jesus afirma, é uma afirmativa. Na hora que a gente começa a deixar esses chamados de lixos para trás, coisas que a gente não vai carregar deste mundo. Quando eu falo de lixo, é o valor acerbado que a gente dá às coisas, aos objetos, aos apegos, não ao objeto em si. Porque muitas vezes, por exemplo, um livro, a gente vai comprar na livraria, é um objeto.
Mas se a gente pegar, não estudar e usufruir e refletir o que aquele livro tem lá para nos dar acesso, do que adianta ele? Mais um livrinho para ficar bonitinho na estante? Uma das principais questões que você falou, e é tão verdade, é que se a gente pudesse resumir o que significa ser um cidadão de bem para o espiritismo em si, é aquele que busca se melhorar a cada dia, busca ser alguém melhor do que foi ontem. E essa melhora é uma melhora pouco e pouco, passo a passo. Eu sou menos egoísta hoje do que eu era ontem. Eu sou menos apegado aos bens materiais do que eu era ontem. Eu respeito mais as pessoas do que respeitava ontem. Eu sou alguém que entende mais e busca compreender a necessidade de não ter ódio, não ter rancor para com as pessoas, de não dividi-las por suas características, mas aceitá-las. Então, eu acho que um ponto muito importante quando a gente fala de cidadão de bem é a reflexão de o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou buscando ser melhor cada vez mais? Me dedicando a estudar mais, a me conhecer melhor, a ser alguém que eu sinta, cara, vale a pena ser eu. Eu consegui realmente ser o que eu queria ser. Alguém que eu tenho orgulho de quem eu sou. E mais do que isso, ser um cidadão de bem, de fato, para a doutrina espírita, é alguém que sabe entender que, além da nossa relação individual com as pessoas, tem a nossa responsabilidade coletiva. E aí entra a importância da questão de deixar para trás os ódios, deixar para trás as segregações, de lutar por mais justiça, de respeitar os direitos dos outros como eu queria que fosse respeitado o meu. Afinal de contas, as leis de Deus, que estão acima das leis dos homens, valem para todos. Então a gente poderia ficar aqui um tempão refletindo e correlacionando com direitos sociais, direitos civis, direitos econômicos, trazendo questões filosóficas e tudo mais, mas eu acho que o ponto principal se todos nós queremos realmente sermos cidadãos de bem, errei. Cidadãos não é certo, gente. Hein? Então, acho que, resumindo, o ponto mais importante que a doutrina espírita traz do que significa ser cidadão de bem é o que você está fazendo pela sua melhora, para que você possa ser uma pessoa que contribui para o progresso da humanidade. Isso não significa dizer que você tem que ser um grande revolucionário, que você tem que fazer coisas enormes. Às vezes, quanto mais você se esforça para ser uma pessoa melhor, mais amável, uma pessoa que compreende mais, que perdoa mais, que ilumina os caminhos por onde passa através da sua própria melhora, do seu comprometimento com o respeito aos direitos dos outros, com o seu engajamento com o local onde você está inserido, a partir desse momento você está fazendo a sua parte. Porque nós não precisamos ser super-heróis como nos quadrinhos que fazem coisas gigantescas para conseguir transformar as coisas. E o que você tem a dizer, Rodrigo, sobre o que significa de fato ser um cidadão de bem? Iluminar-se, pôr luz por onde passa, para que o caminho seja menos conflituoso, porque a luz ajuda a clarear os nossos pensamentos, refletir sobre as nossas atitudes, em pouco, passo a passo. Não importa o que foi antes, porque o que foi antes já passou. Importa é daqui para frente, sempre. Embora que possamos cair, escorregar, natural, faz parte do aprendizado de amadurecimento espiritual. Mas que possamos prosseguir sempre em frente, perdoando-se para poder perdoar, amando-se para poder amar, vibrando-se para poder conectar com a divindade superior e que também com toda essa coletividade do bem, a corrente do bem, essa que muitas vezes a gente nem com os olhos vê, mas com os sentidos de sentir, com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, com a boca de realmente falar. Com o coração que sente, a gente está realmente conectado. Há um abalo? Quando há um abalo,
que possamos recolher em nós, para o nosso íntimo, e entrar em conexão com essa corrente, e acreditar que o mundo, embora não seja perfeito como gostaríamos que fosse, ele é perfectível. Começa em nós, para então se tornar uma coletividade maior, melhor, mais humana e mais sensível, principalmente às coisas do espírito imortal. Exatamente. A esperança, ela começa em nós. Não é sobre se tornar perfeito em uma existência, mas é sobre ser melhor a cada dia. O que te conecta com a vida? O que te faz sentir que vale a pena se tornar alguém melhor? É a arte? É sua família? É uma causa social? Todo mundo precisa de um ponto que te traga esperança. E é isso que a gente quis trazer para vocês aqui. Essa provocação, essa reflexão, porque no fundo todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver em um lugar melhor, quer estar em paz. E essa paz só vai chegar quando a gente unir as nossas forças e construir um local que seja digno para todas as formas de viver. Cada vez menos egoísta, cada vez menos individualista. E isso vai começar com esperança. Não aquela esperança que fica parada ali. Quando é que chega a transformação do mundo, né? A esperança que, na realidade, ela é um ato, uma ação. Eu tenho esperança porque eu sei que é possível e faço a minha parte para que esse possível se torne realidade. É isso aí, pessoal. É isso aí, Jordan. Espero que tenham gostado. Curtam, comente, qualquer dúvida que ficou. Compartilhe esse vídeo para todos. Não tenha vergonha. Compartilhe. Curta. Comente. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Ajuda bastante, melhor ainda do que o crescimento do canal. É chegar a mensagem. É o mais importante. Exato. Vamos usar o algoritmo ao nosso favor, o algoritmo do bem, essa corrente do bem, que nos consola, que nos agrega e que também dá aquele ar de esperança, essa esperança ativa, que dias melhores virão, sempre há raiar o sol.